Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem. Uma questão que, em termos de grau de dificuldade, eu sugiro que se atribua entre médio e difícil, pelo menos depois da primeira leitura. Vamos entender por quê. Segue um quadro. Enem 2023, mais iluminada que outras. Tenho 2 seios, estas 2 coxas, 2 mãos que me são muito úteis, olhos escuros, essas 2 sobrancelhas que preencho com maquiagem comprada por R$19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Este corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Animal da caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Dizem, e eu ouvi e depois também li, que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país. Todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos contados, seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo, todos eles foram interrompidos no porto. Um homem, dizem e eu ouvi, depois também li, liderou o levante. E todos esses corpos foram buscar outros incômodos, foram ser incomodados. Nesse texto, os recursos expressivos usados pela narradora A. revelam as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade. B. questionam o pioneirismo do Estado do Ceará no enfrentamento à escravidão. C. reproduzem padrões estéticos em busca da valorização da autoestima feminina. D. sugerem uma atmosfera onírica alinhada ao desejo do resgate da espiritualidade. E. mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: o que é correto se afirmar sobre os recursos expressivos usados pela narradora? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura. A fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão. Apenas uma questão entre todas que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Será que podemos eliminar com segurança qualquer uma das alternativas? Talvez seja arriscado, né? A tendência é ficarmos na dúvida entre a alternativa A e B, pelo menos primeiramente. Mas será mesmo que as outras 3 podem ser eliminadas? Talvez sim, talvez não. As outras 3 alternativas muitas vezes podem estar, digamos assim, em outras palavras no texto. No fim das contas, pelo menos num primeiro momento, elas são arriscadas de serem eliminadas. Por outro lado, até dá para se observar uma coisa, que à medida que nós fizermos uma leitura mais atenta e cuidadosa, a sacação do gabarito vai ficando mais fácil, bem como a eliminação de alternativas incorretas. Então, como nós ficamos na dúvida entre 2 alternativas e ainda desconfiamos que as outras podem estar em outras palavras no texto, o ideal é atribuirmos um nível de dificuldade entre médio e difícil. Agora vamos supor que chegou o momento
de se resolver a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. O primeiro parágrafo descreve a vida da narradora, que, já pela parte que nós estamos destacando em vermelho, sabemos se tratar de uma mulher. Uma mulher que, pelo trecho que nós estamos destacando em vermelho agora, percebemos que vive em situação de miséria, com o corpo faminto. Essa ideia de se tratar de uma mulher em situação de miséria persiste até o final desse primeiro parágrafo. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Então vejam novamente a alternativa A. Reparem que só pela leitura do primeiro parágrafo encontramos uma série de motivos para termos quase certeza se tratar do gabarito da questão. Porque o texto começa mostrando marcas da violência de gênero, em especial nessas partes que nós estamos destacando em vermelho agora, que revelam se tratar de uma mulher em situação de miséria. Ainda se acrescentando se tratar, no sentido figurado, de uma engolidora de espadas e espinhos, ou seja, ela sofre a opressão da sociedade e tem que engolir tudo isso no sentido de ter que aceitar. Então, se nós já vimos a violência de gênero nesse primeiro parágrafo, nesse mesmo parágrafo nós vamos encontrar também uma primeira marca da violência de raça. Embora ainda não esteja muito visível a discriminação da raça negra, mas a raça social, ou seja, a condição social revelada, já se encontra discriminada pelo fato de a narradora assustar as pessoas. Porque se multidões correm desesperadas, como diz o trecho, são pessoas com medo de serem assaltadas, pelo menos no sentido do texto. Bem, no primeiro parágrafo, a raça biológica, ou seja, a raça negra, ainda não se encontra discriminada. Só que isso vem a acontecer mais nitidamente no segundo parágrafo, onde o contexto histórico da personagem a coloca como um indivíduo da raça negra, a raça que foi trazida para o Brasil sob a condição trágica de escrava. Então já podemos ver o quanto a alternativa A funciona de fato como resposta à pergunta do enunciado. Afinal de contas, os recursos expressivos, ou seja, aquilo que chama a atenção do leitor, se encontram principalmente no primeiro parágrafo, apontando para exatamente isso que está nessa alternativa. Marcas da violência de raça e de gênero para a construção da identidade dessa narradora, uma mulher miserável. O segundo parágrafo, embora não contenha muitos recursos expressivos, deixa claro que a narradora é uma mulher negra, levando a alternativa A à condição de gabarito da questão. Assim sendo, se alguma outra alternativa responder corretamente a pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas não, as alternativas B, C e D cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa E comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Em geral, o erro da contradição é fácil de ser percebido, mas não é o caso da alternativa E. Como eu já disse, muitas vezes, perante uma questão como essa, o candidato pode querer fazer uma leitura mais atenta do texto. E eu vou dizer que é justamente depois dessa leitura mais atenta que o candidato pode desconfiar dessa alternativa E, no sentido dela poder ser o gabarito. Principalmente se dermos atenção a esse trecho que nós estamos destacando agora em vermelho. Porque esse trecho não deixa de inserir a realidade da personagem na paisagem do porto. Reparem que eu disse que esse trecho insere a realidade da personagem na paisagem do porto. Não falei que esse trecho mimetiza essa realidade. Mimetizar seria se o texto camuflasse
os corpos violentados, dando a entender que a violência fosse uma falsa impressão. Sim, porque mimetismo é o que se observa em animais como o camaleão, que adquire a cor do ambiente para enganar os outros animais. Então, se o texto mimetizasse os corpos transformados pela violência, o texto daria a entender que a violência sofrida pela personagem ou pelos corpos dos escravos são uma falsa impressão. Só que o texto não faz isso. Pelo contrário, o texto enfatiza a violência. Então temos nessa alternativa o erro da contradição, porque o que se observa no texto é exatamente o contrário. Sobre a alternativa B, depois de uma leitura atenta e cuidadosa do texto, nós percebemos que tudo que esse texto fala sobre o estado do Ceará é isso que nós estamos destacando em vermelho agora. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber. O texto não fala mais nada sobre o estado do Ceará do que isso. Que, além do mais, é uma ideia que chega a ser acidental. Um trecho que, além do mais, não questiona o pioneirismo do estado do Ceará. Questionar seria se o texto pusesse na dúvida se o estado do Ceará foi de fato pioneiro no enfrentamento à escravidão. Mas o texto não faz isso. No máximo cita esse pioneirismo como uma possibilidade. Não questiona. Sobre a alternativa C, em momento nenhum do texto existe uma ideia de valorização da autoestima feminina. Quem quiser pode dar uma pausa para conferir. Onde está isso no texto? Simplesmente não está. Sobre a alternativa D, reparem que o texto não fala absolutamente nada sobre espiritualidade. Assim sendo, muito menos sobre resgate da espiritualidade, muito menos sugere uma atmosfera onírica ligada ao desejo de tal resgate. Assim sendo, a alternativa A é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, agora eu vou repetir uma coisa que eu já disse em outras videoaulas. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa se deixar levar pela pressa, tampouco que ele possa perder a atenção. Então, a partir do momento em que o candidato sabe disso, ele vai poder ler o texto com mais atenção e, aos poucos, sacar o gabarito da questão. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.